A gente vai conversar agora com Ricardo Meirelles. Ricardo é médico, pneumologista, membro da Comissão Antitabagismo da Associação Médica Brasileira. Doutor Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar contigo nessa manhã de terça-feira, para a gente conversar um pouquinho sobre os cigarros eletrônicos. Existe agora uma situação em que foi proposto pelo um deputado federal, foi proposta a liberação do uso de cigarros eletrônicos no Brasil, o deputado Kim Kataguiri. Eu queria que a gente começasse, antes de falar sobre essa questão, começasse falando um pouquinho sobre o cigarro eletrônico. Tem muita gente, doutor Ricardo, que acredita que o cigarro eletrônico é uma alternativa saudável ao hábito de fumar, do uso do cigarro. E muita gente acha que ele não provoca nenhum tipo de problema para a saúde. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse dispositivo. Bom, na realidade, o cigarro eletrônico é um produto que é mais uma estratégia da indústria do tabaco para atrair novos consumidores. O cigarro eletrônico é um dispositivo eletrônico, né, que tem alguns refis, que tem uma bateria de LED para que as pessoas comecem a utilizá-lo, né? E aí você vai ter não uma fumaça, mas um vapor. Só que esse vapor já foram detectados aproximadamente 80 substâncias, né, que vão fazer mal à saúde. São mais ou menos 1.600, 16 mil flavorizantes. Existem substâncias como propilenoglicol, glicerol, que são irritantes da mucosa brônquica, levando então a problemas respiratórios. E você vai ter sempre a nicotina, né? A nicotina é uma droga psicoativa, leva à dependência, uma droga que realmente leva a uma dependência pesada. 90% dos fumantes são dependentes de nicotina. Então, isso faz com que haja uma dificuldade muito grande em parar de usar essa substância. E mesmo os cigarros eletrônicos que não usam nicotina, alguns estudos do FDA, que é o órgão regulamentador dos Estados Unidos, comprovou que mesmo os que dizem que não tem nenhuma substância, nenhuma nicotina, existem vestígios de nicotina. Os que têm pouca nicotina têm média concentração de nicotina. E os que têm muita nicotina têm uma concentração altíssima de nicotina. Então, assim, é um produto que não tem nenhum benefício à saúde, não existe nenhum benefício em usar cigarro eletrônico. Já foram comprovadas várias substâncias tóxicas, cancerígenas no cigarro eletrônico. Então, faz com que esses usuários fiquem dependentes da nicotina, que é uma droga altamente viciante, né, que leva a uma dependência muito grande, e na inalação, eles inalam aproximadamente várias substâncias tóxicas e cancerígenas. Ou seja, essa afirmação do deputado não é uma verdade, né? A comunidade científica já entende que o cigarro eletrônico é um grande malefício à saúde pública. Existe um início, jovens estão começando a usar o cigarro eletrônico com essa expectativa de usar um produto que é menos prejudicial à saúde, mas na realidade isso não existe. A fala do deputado Kim Kataguiri foi nas redes sociais se posicionando favoravelmente à liberação do uso desses dispositivos, que hoje a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proíbe a comercialização, importação, propaganda de qualquer um desses dispositivos eletrônicos. As pessoas conseguem comprar um cigarro eletrônico hoje no Brasil? Infelizmente, sim. Né? Apesar da proibição da comercialização, existe a internet, né? Que é um território livre. Então, as pessoas compram cigarro eletrônico pela internet. Mas isso, o comércio é proibido. Tanto é que se a pessoa vir do exterior com um cigarro eletrônico, o cigarro eletrônico vai ser barrado pela Anvisa dentro do aeroporto. Ele não pode Sim. entrar com nenhum cigarro eletrônico no país. Então, o comércio é ilegal, certamente, pela internet, mas também não podemos legalizar um comércio de uma substância que traz muito malefício à saúde. Não existe nenhum estudo que comprove que existe uma redução de dano no cigarro eletrônico ou que ele vai ser menos prejudicial à saúde das pessoas que utilizam. Uma outra coisa importante é que tem estudos que mostram que ao iniciar o cigarro eletrônico, 4 vezes, quer dizer, você aumenta 4 vezes mais a chance desse jovem, desse adolescente que começa o cigarro eletrônico, se tornar um tabagista e passar também a consumir cigarro tradicional. Por quê? Porque ele vai ficar dependente da nicotina. Então, ele vai encontrar a nicotina não só no cigarro eletrônico, como no cigarro tradicional. Existe também esse risco do cigarro, do consumo entre duas substâncias, o eletrônico e o cigarro convencional, que aumenta muito o risco de adoecimento e morte. Doutor Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, que talvez seja uma pergunta boba, mas é melhor fazer do que ficar na dúvida. Se o cigarro eletrônico é proibido e porque causa, né, problemas à saúde, por que o cigarro convencional é permitido? Bom, isso aí é um erro histórico, né? O cigarro, na realidade,
o cigarro, né, o tabaco, o uso do tabaco, ele é secular, né? Existe há vários e vários séculos. O Aham. cigarro convencional, industrializado, foi feito nos Estados Unidos no início dos anos 20. E desde que do seu início, né, até o consumo do cigarro, durou muitos e muitos anos, para que, primeiro, para que as pessoas tivessem doenças tabaco relacionadas, que demoram algum tempo, né? Por exemplo, câncer de pulmão, outras doenças, demoram cerca de 10, 15, 20 anos até o surgimento após o início do consumo dos cigarros. O primeiro grande relatório que mostrou que o tabagismo causava câncer de pulmão é de 1950. A grande questão é a seguinte: até aproximadamente os anos 80, não se tinha uma ideia que nicotina era uma droga, né? O que é uma droga? É uma substância que leva à dependência. A Aham. dependência é quando você usa uma substância em que o seu cérebro passa a precisar daquilo, ele se sente confortável com aquela substância. Uhum. Então, durante muitos e muitos anos, o tabagismo foi considerado um estilo de vida, foi estimulado. A indústria do tabaco fez várias propagandas, Sim. incluiu o cigarro dentro dos cinemas, então era uma coisa normal fumar, né? Eu lembro que na minha adolescência todos fumavam. O normal era fumar, o anormal era Uhum. não ser fumante. Não se tinha um conhecimento do grande malefício, não só do tabagismo, como que a nicotina era uma droga. Era um estilo de vida, era um glamour de ser fumante. Então, só a partir do final dos anos 80 é que a comunidade científica descobriu que nicotina era uma droga. E por que essa demora? Porque muitas vezes, o que é uma droga, né? Geralmente as pessoas selecionam droga, utilizam droga como cocaína, heroína, álcool, maconha, etc. E por que o cigarro não foi incluído como droga durante muito tempo? Porque a nicotina não muda o comportamento. Não sai, a pessoa que fuma não sai do seu eu, como outras drogas, né? Aham. A nicotina, pelo contrário, uma nicotina é uma droga psicoativa estimulante, que leva uma sensação de prazer e bem-estar muito grande, Uhum. faz com que melhore a memória, a concentração. Então, as pessoas passaram a fumar várias vezes por dia, sem ter esse conhecimento. A partir do momento em que, nos Estados Unidos, o primeiro relatório da Surgeon General, em 1988, que detectou que nicotina é droga, então o cigarro deixou de ser um estilo de vida para ser uma doença, uma dependência. Aham. Só que nós temos hoje cerca de 1 bilhão de fumantes no mundo, né? Uhum. Apesar de um grande avanço no controle do tabagismo do país, nós temos cerca de 20 milhões de fumantes. Então, proibir o consumo de cigarro agora realmente vai ficar difícil, vai ser Sim. impossível. Nós Uhum. vamos ter 20 milhões de pessoas no Brasil dependentes da nicotina e que Aham. vão acabar indo então para o tráfico, né? Então, o que Sim. nós temos que fazer, o que está sendo feito, é conscientizar a população para não iniciar o tabagismo e que pare de fumar. Existe um programa nacional pelo tabagismo que está no país, existe, para vocês terem uma ideia, o tabagismo é tão grave que hoje é considerado uma pandemia no mundo inteiro. Nós temos mais de 1 bilhão de fumantes no mundo, mata 8 milhões de fumantes em todo o mundo, mata aproximadamente 156 mil pessoas por ano no Brasil. Nós temos 20 milhões de fumantes no país. Então, existe um tratado internacional para controlar o tabagismo no mundo, né? Tão peso o tabagismo no mundo atualmente. Então, nós temos que ter ações temos de controlar o tabagismo, ações para que as pessoas não comecem a fumar, com proibição de propaganda, com a atuação dentro das escolas, para que os jovens não iniciem o tabagismo, com informações da questão, da importância que as pessoas não comecem a fumar, e principalmente ações também para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Isso é uma dependência, então tem que ter um tratamento. Existe no SUS tratamento para a dependência de nicotina, proibição de propaganda, outras ações, aumentar o preço de cigarro, são várias ações que estão interrelacionadas para que a gente possa controlar o tabagismo no país e no mundo, né? Proibir agora, infelizmente, não vai ser mais possível. Porém, podemos sim evitar que haja o início e a comercialização Sim. do cigarro eletrônico. O Uhum. que nós estamos vendo agora é a indústria do tabaco fazendo a mesma estratégia que ela utilizava no início do século XX, né? Glamorizando um produto, glamorizando o cigarro eletrônico, Uhum. fazendo propaganda fora do país que o mesmo teor das propagandas que tinham no cigarro, tentando mostrar que o cigarro eletrônico é menos prejudicial à saúde, mostrando que o cigarro eletrônico vai ser uma forma de ajudar a parar de fumar. Tudo isso é falácia, é mentira. Todos os estudos comprovam o contrário, que grande parte das pessoas, jovens que começam a usar o cigarro eletrônico, vão passar para o cigarro tradicional. E só o uso do cigarro eletrônico também pode levar à doença, né? São vários, como repito sempre, várias substâncias tóxicas, cancerígenas, já foram descobertas no vapor do cigarro eletrônico. E tem uma outra questão importante,
Existe um tipo de cigarro eletrônico, um pendrive, né? Que é um pod de nicotina. Esse pendrive, que geralmente é comercializado como Juul, ele tem 3 a 5% mais nicotina do que o próprio cigarro eletrônico. Então, a concentração de nicotina é muito alta, é a super nicotina. Nossa. Isso leva a uma dependência muito maior dos jovens que usam esse tipo de cigarro eletrônico, que é um pendrive. E esse pendrive, a concentração de nicotina equivale a aproximadamente 20 cigarros. Então, usar um Juul equivale a você fumar um maço de cigarro por dia. O Nossa. que nós estamos vendo? Vários jovens entrando em dependência, vários jovens com dificuldade para largar o Juul, ficando dependentes de nicotina, precisão de tratamento para sua dependência de nicotina. O tratamento tem que ser muito mais continuado, né? Existe também a nicotina também altera no momento em que os jovens estão ainda iniciando, né, a sua forma de melhora mental, quer dizer, momento em que eles possam estar no momento em que eles possam estar melhorando ou iniciando um processo de maturação de neurônios, a nicotina vai atuar exatamente dificultando essa questão. Então, isso leva também a um quadro em que os jovens se tornam muito mais dependentes da nicotina, né? E tem uma dificuldade maior para parar de fumar. Então, hoje nós estamos vendo a indústria do tabaco usar as mesmas estratégias que eles estão utilizando para o Uhum. cigarro eletrônico, quando eles usavam para o cigarro tradicional no início do século passado. Então, um dos grandes problemas aí é a questão da informação, ou talvez desinformação. Muita gente que acredita que o cigarro eletrônico ajuda a diminuir o consumo do cigarro convencional e talvez até uma transição aí para parar de fumar. Muita gente que acredita nisso como se isso fosse verdade, o que é uma falácia, que o senhor acabou de dizer. E muita gente que acredita que começar a usar um cigarro eletrônico ali por uma questão de fazer um charme, alguma coisa, não vai causar nenhum tipo de problema à saúde. Duas informações completamente falsas e que acabam ganhando força quando, por exemplo, o deputado Kim Kataguiri vem se posicionar favoravelmente à liberação do uso dos cigarros eletrônicos no Brasil. Como é que a Associação Médica Brasileira, doutor Ricardo, pretende agir com relação a essa proposta aí do deputado Kim Kataguiri? Bom, nós temos que ir contra essa proposta, né? A Associação Médica Brasileira é totalmente contrária à proposta da liberação do cigarro eletrônico no país, por tudo que já foi exposto, né? E também ele mesmo falou uma questão de liberdade individual das pessoas. Não existe liberdade quando você utiliza uma substância que é psicoativa, que leva à Sim. dependência, que obriga as pessoas a utilizar essa substância, que as pessoas têm dificuldade em algum momento de parar de usá-las. Então, a MB está tentando agora, nós fizemos uma nota pública, né, contrária a essa declaração do deputado Kim Kataguiri, e tentamos também entrar em contato, né, e acho que falar com a opinião pública, né, para a opinião pública cada vez mais entender que essa tentativa não é uma tentativa de melhorar a saúde das pessoas, pelo contrário. Então, nós vamos ver também com o nosso departamento de jurídico como podemos fazer para que possamos evitar que esse projeto de lei vá à frente, né? Então, nós temos que fazer também, conversar, não só pressão, mas sim conversar com os outros deputados da Câmara, do Parlamento brasileiro, para que essa proposta não seja aceita. E eu acho que o importante é exatamente essa questão da gente poder falar à população, né? A presença aqui de vocês, estar com vocês também, ou aumentar cada vez mais. A empresa tem um papel fundamental, a comunicação é importantíssima, né? Para que a gente possa cada vez mais alertar a população sobre o risco do cigarro eletrônico. Falar com os jovens, estando nas escolas, né, fazendo palestras em escolas para que não se Isso. inicie no eletrônico. Então, não existe nenhum benefício em usar o cigarro eletrônico. Pelo contrário, as pessoas vão ficar dependentes de nicotina, muitos vão partir para o cigarro tradicional e mesmo que usem cigarro eletrônico podem também adoecer. Só para lembrar uma coisa importante, em 2019 existiu uma doença, foi uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, pessoas que começaram a desenvolver uma insuficiência respiratória aguda nos Estados Unidos, foram internados em CTI, foram entubados, alguns morreram, foram mais de quase 3 mil casos nos Estados Unidos em 2019, e a única relação entre essas pessoas que estavam internadas é que todas usaram cigarro eletrônico. Nossa. Então, mostrando então que existe uma síndrome pulmonar
grave, né? Isso foi antes da Covid, que levou Uhum. ao adoecimento e morte de mais ou menos 70 pessoas nos Estados Unidos só pelo uso do cigarro eletrônico. E uma outra coisa importante, né? O próprio pod ou o cigarro eletrônico, ele também pode colocar outras substâncias sem nicotina, que pode também ser colocado o THC, né? Uhum. Que é o princípio ativo que leva à dependência da maconha. Então, isso aumenta muito o risco. Tem pessoas que usam THC com nicotina, só THC. Então, existe também o risco das pessoas utilizando o cigarro eletrônico e utilizarem outras substâncias psicoativas, piorando cada vez mais sua saúde, não só mental, como física também. Para a gente encerrar, doutor Ricardo, alguém que está ouvindo a gente e que gostaria muito de parar de fumar, qual é a providência que essa pessoa precisa tomar? Bom, primeiro entender que tabagismo é uma doença, né? É uma dependência química. Dependência química tem tratamento. A dependência química é uma doença crônica, né? A pessoa consegue deixar de usar a droga, mas vai ser sempre dependente da droga. Não significa que ele vai querer usar a droga o tempo inteiro, mas significa que se ele usar uma vez, depois que ele parar de fumar, a chance de voltar é maior. E tem tratamento. Ele busca tratamento, existe tratamento no SUS, existe tratamento outros profissionais de saúde também tratam o tabagismo, né? O tratamento baseia fazer com que a pessoa entenda por que ela fuma, quais são os momentos que ela fuma, os motivos que o fazem fumar. Aprenda a parar, existem orientações para parar de fumar, como viver sem cigarro, como passar a vida sem o cigarro, porque não existe só a questão da nicotina, existe a questão comportamental, né? São hábitos de fumar após a refeição, após o café, quando vendo televisão, no computador, enfim. Então, ele tem que aprender a passar por situações de que ele fuma sem precisar usar o cigarro e mudar a sua relação com o cigarro, deixar de entender, pensar que o cigarro é que vai lhe ajudar, que é um grande companheiro, que é um grande amigo, e mudar bem essa relação, né? Deixar de usar o cigarro em momentos de estresse, de preocupação, enfim. Então, ele vai no tratamento aprender a lidar com as situações, receber medicamentos que vão ajudar com que ele diminua o que nós chamamos de síndrome da abstinência, que é a falta da nicotina no cérebro, ou seja, fazer com que o cérebro deixe de sentir tanta falta de nicotina ao parar de fumar, né, com medicamentos, facilitando com que ele consiga parar de fumar. Então, eu sempre falo o seguinte, né, eu que lido com tabagismo há bastante tempo, o que eu vejo é o seguinte: não existe o paciente que não consiga parar de fumar, né? Ele pode, muitas vezes, não conseguir parar de fumar uma vez, mas ele pode tentar duas, três, quatro, cinco vezes. A média tentativa é de 3 a 4 vezes até parar de fumar definitivamente. Com o tratamento fica mais fácil ele conseguir parar de fumar, fica mais fácil ele aprender a viver sem cigarro. Então é importante que ele busque tratamento, né? Não é na falácia que o cigarro eletrônico vai ajudar a parar de fumar, porque não tem nenhum estudo que comprove isso, e não é na falácia que o cigarro eletrônico é menos prejudicial à saúde, que é uma questão de liberdade individual. Não é uma liberdade quando você usa um produto que ele leva a uma prisão, né? Uhum. Ele fica escravo do cigarro, da nicotina, e fica escravo aproximadamente a mais de 7.000 substâncias que existem na fumaça do cigarro tradicional, e hoje as várias substâncias também que existem no cigarro eletrônico, levando a adoecimento e morte. Então, a melhor coisa a fazer é não fumar, e se for fumante, buscar tratamento, buscar ajuda para parar de fumar, que a sua qualidade de vida vai ser muito melhor, ele vai sentir prazer em outras situações da vida, e vai ter uma vida muito mais saudável, muito mais equilibrada, sem risco de adoecimentos, de ter adoecimentos e uma morte prematura. Doutor Ricardo, eu sei que eu disse que essa era a última pergunta, mas eu não posso ignorar que tem um monte de gente perguntando sobre narguilé aqui. Pergunta a ele sobre narguilé, se não tem problema, se também é prejudicial. Fala um pouquinho sobre isso. O narguilé é altamente prejudicial, né? O chamado cachimbo d'água, né? Que eles utilizam ali ah, uma, um lugar, né? Que eles colocam água, enfim. Existe também a colocação de tabaco e sempre também tem o carvão que é utilizado, né? Então, por ser um produto que tem água, muitas vezes as pessoas acham que faz também menos prejuízo à saúde. Só que essa água absorve só 5% da nicotina. Então, 95% vai ser absorvida pelo fumante. Então, leva à dependência. Sim. E outra coisa importante que eu acabei não falando é que a nicotina, além de ser uma droga, ela tem um papel importante no sistema cardiovascular. Ela diminui a passagem do sangue nas artérias, tá? Então, leva também a doença cardiovascular, e o uso só de nicotina também no eletrônico leva, e já tem estudos comprovando lesões de endotélios vascular só no uso do eletrônico. Voltando ao narguilé, o narguilé tem uma concentração altíssima de nicotina, também tem o alcatrão. O que é o alcatrão? O alcatrão é um composto de aproximadamente 70 substâncias cancerígenas que levam câncer.
Então você vai inalar também o alcatrão em alta concentração no narguilé. E monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás que sai do cano de carros automóveis. Tudo que leva a combustão gera monóxido de carbono. Esse monóxido de carbono reduz a oxigenação. Então o fumante ele vai ter menos oxigenação. Uhum. Então o narguilé ele tem uma concentração muito maior do que os produtos que existem no cigarro, Olha. tá? Isso fica no ambiente. Geralmente as pessoas fumam em rituais em locais fechados, o bocal passa de boca em boca. Hoje, com a Covid, pode aumentar o risco de Covid, mas além disso, aumenta também o risco de outras doenças é, 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 transmissíveis, como Uhum. hepatite, tuberculose, etc. Nossa. E, só para você ter uma ideia, num ambiente fechado, se você ficar usando narguilé durante uma hora, ah, a concentração de fumaça daquele ambiente durante uma hora do narguilé equivale à fumaça de 100 cigarros, tá? Então não há nenhum benefício em usar narguilé, ele vai se tornar dependente de nicotina. Já tem vários estudos que pessoas que eram fumantes de cigarro pararam de fumar cigarros e começaram a frequentar sessões narguilé e voltaram a fumar. Por quê? Porque são dependentes, a nicotina, a dependência, volto a repetir, dependência química é uma doença crônica. Existem receptores que recebem nicotina, a pessoa para de fumar, eles não acabam, eles ficam dessensibilizados, e se ele volta a usar um narguilé ou fumar um cigarro, ou até o eletrônico, a chance de voltar a fumar cigarro tradicional é muito grande. Então não tem nenhum benefício em usar o narguilé, pelo contrário, né? Deve-se também é um produto da indústria do tabaco. Tudo que tem tabaco tem nicotina. Quando tem nicotina, né, leva à dependência. Então, o cigarro eletrônico, o narguilé, o cigarro de palha. Um outro aspecto também que é muito utilizado por jovens é o tabaco orgânico, né, que é um tabaco que você faz um saquinho, que tem aqui no Rio de Janeiro tem bastante. As pessoas compram aquilo, jovens, e fazem seu próprio cigarro com filtro, acham que por ser orgânico é natural e tem menos prejuízo à saúde, também não é verdade, porque a própria folha do tabaco tem aproximadamente 300 substâncias cancerígenas. O que leva ao câncer, o que leva ao catrão, não são as substâncias que a indústria adiciona, mas sim a própria queima do fumo que vão liberando substâncias cancerígenas, tá? Uhum. Então, o Uhum. tabaco orgânico também leva ao câncer, também leva a doença respiratória, também leva a doenças cardiovasculares. Não tem nenhum benefício em usar o cigarro eletrônico. O que a indústria adiciona no cigarro tradicional são substâncias para aumentar a dependência de nicotina. Mas a pessoa do cigarro, tabaco orgânico, narguilé, também vai se tornar dependente de nicotina e muitas vezes passa também a consumir o cigarro tradicional, o que vai aumentar o risco para a sua saúde. Mais claro do que isso, impossível. Doutor Ricardo Meirelles, muitíssimo obrigado. Foi bastante esclarecedora a sua fala. A gente vai acompanhar aí os posicionamentos da Associação Médica Brasileira e que essa proposta, esse projeto de lei não passe se for apresentado. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade, doutor Ricardo. Eu que agradeço a oportunidade, acho que cada vez mais nós temos que divulgar essas ações, né, Sem dúvida. contra o tabagismo. Você tem um papel fundamental nisso, a empresa tem um papel fundamental, e contamos sempre com vocês nessa parceria para que cada vez as pessoas não iniciem o tabagismo ou parem de fumar e não usem o eletrônico, nem o narguilé e nenhum derivado do tabaco. Muito obrigado, bom Maravilha. dia. Contem com a gente, sim. A gente está aqui para isso. Bom dia, obrigada, boa semana.